Ah, desculpa. Sem querer, deixei seu notebook cair na piscina. Meu pai disse isso, sorrindo, como se fosse uma piada engraçada. A água engoliu o aparelho inteiro e, com ele, todos os projetos pelos quais trabalhei durante anos. A voz da minha mãe veio logo em seguida, calma e cortante. É só um acidente. Eles riram. Eu fiquei em silêncio, mas aquele silêncio mudou tudo. Porque naquela noite eu cancelei tudo. Contas, acesso, o conforto deles. E deixei apenas uma mensagem. Apenas um pequeno erro. Às 8h30 da manhã seguinte, quando acordaram, eles perceberam que não foi sem querer. Nunca foi. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me conte de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Daniel Campos. E é isso que acontece quando o amor vira chantagem. Quando família deixa de significar proteção e passa a significar poder. Se essa história chegar até você, se você já foi traído pelas pessoas em quem mais confiava, por favor, se inscreva. Sua presença aqui impede que histórias como a minha desapareçam no silêncio. O cheiro de churrasco e vinho pairava pesado no ar. Mas, por baixo das risadas, tudo parecia encenado. Polido demais, educado demais. Eu não voltava à casa dos meus pais, em Curitiba, há mais de um ano. No entanto, lá estava eu, no mesmo quintal onde toda discussão, antigamente, terminava comigo indo embora. Era o aniversário de 61 anos do meu pai. E antes mesmo de eu passar pelas portas de vidro da varanda, eu sabia que ele queria algo. Ele nunca me convidava, a menos que houvesse uma transação escondida atrás de um sorriso. Chega aqui, filhão, disse ele, me puxando para longe da galera reunida, perto da churrasqueira. O tom dele era casual, quase amigável, mas captei a ordem implícita. Tenho uma coisa empolgante para te contar. Paramos na beira da piscina. O pôr do sol pintava a água com faixas douradas. Ele me entregou uma pasta. Dentro havia projeções bagunçadas, palavras da moda e números escritos como palpites. Energia solar, energia limpa. O interior da Bahia é perfeito para isso. Só preciso de 600 mil reais para começar. Fechei a pasta devagar. Pai, não tem plano de negócios aqui. A empresa nem registrada está. O maxilar dele tensionou. É família. Você acha que eu te passaria a perna? Você já fez isso antes. Respondi, num tom neutro. Os olhos dele tremeram. Não de culpa, apenas de irritação. Minha mãe veio flutuando em nossa direção, o perfume dela chegando antes. Não comece, Daniel. Seu pai está tentando construir algo para todos nós. A voz dela era lisa como vidro, do tipo que corta sem você perceber. Não faça disso uma questão de dinheiro. É sobre família. Aquela palavra de novo. Família. No vocabulário deles, sempre significou obediência. Eu não vou dar uns 600 mil para vocês, eu disse, dobrando os papéis. Vocês não podem continuar me usando como rede de segurança. O ar, ao nosso redor, parou. Em algum lugar ao fundo, tocava um pagode baixinho, o tipo de música que eles fingiam gostar quando havia visitas. A expressão do meu pai mudou de charme para desprezo num piscar de olhos. Ele se virou para o meu notebook, aberto na mesa ao lado dele. O que eu estava usando para mostrar um primo algumas fotos de um cliente de São Paulo. Sem aviso, ele o pegou, ainda com aquele sorrisinho de canto de boca. Ah, desculpa. Sem querer, deixei seu notebook cair na piscina. Houve um barulho alto de água espirrando. Uma onda se espalhou pela piscina, brilhando sob as luzes do jardim. A voz da minha mãe veio em seguida, calma demais, ensaiada demais. É só um acidente. Todo mundo continuou rindo lá dentro. Ninguém se virou. Minha pulsação não acelerou. Eu apenas encarei a água,
vendo a tela ficar preta sob a superfície. Anos de trabalho sumindo em segundos. Não disse uma palavra, nem para ele, nem para ela. Meu silêncio os perturbou mais do que a raiva jamais poderia. Daniel, não faça essa cara, minha mãe disse, suavemente. Ele não fez por mal, mas quando olhei para ela, a vi murmurar baixinho. Eu disse para ele ter cuidado. A frase ficou suspensa no ar. Um acidente não deveria precisar de instruções. Tirei o notebook da água. A água escorria pelas bordas, manchando minha manga. O metal parecia frio, como algo já morto. Coloquei-o sobre uma toalha e entrei na casa. Ninguém me parou. Do corredor, pude ouvir meu pai rindo de novo, mais alto dessa vez, para provar que nada tinha acontecido. No meu antigo quarto, tudo estava preservado exatamente como deixei. A foto do time de futebol na moldura, as cortinas que minha mãe escolheu. Sentei na cama, o zumbido da casa abafado pelas paredes. Eu deveria ter gritado, deveria ter xingado. Em vez disso, senti uma calma assustadora. Quando a casa finalmente ficou quieta, liguei meu notebook reserva, aquele que nunca contei a eles que eu tinha. Acessei minhas contas, verifiquei meus drives, minhas finanças, meu acesso à nuvem. Então vi algo estranho. Uma pasta de negócios compartilhada chamada Campus Energia Solar, com meu nome listado como chefe de produto. O reflexo na tela mostrava meu rosto sem expressão, distante. Lembrei das palavras da minha mãe mais cedo. Eu disse para ele ter cuidado. Não foi descuido. Foi coreografia. Da janela eu via a piscina, a superfície lisa novamente, escondendo tudo o que estava embaixo. Sussurrei para mim mesmo. Vou deixar a verdade se equilibrar sozinha. E pela primeira vez naquela noite, eu sorri. O silêncio tinha acabado de se tornar minha arma. A casa dormia, mas eu não. À 1h12 da manhã, a chuva começou a cair. Aquela garoa típica de Curitiba batendo na janela. Sentei, à escrivaninha, o notebook arruinado ao meu lado como um cadáver. Conectei-o uma última vez. Nada aconteceu. O dano pela água foi total. No entanto, eu não estava lamentando por uma máquina. Eu estava documentando um crime. Abri meu aplicativo do banco. Lá estava ela. A conta conjunta que meus pais imploraram para eu abrir para emergências. Eu não tocava nela há meses, mas os extratos contavam uma história diferente. 150 mil reais sacados ao longo de 6 meses. As anotações eram vagas. Despesa familiar, compra de equipamento. Nada disso ligado a mim. Tirei prints de cada transação. Meus dedos firmes, minha mente estranhamente clara. Então, fiz o que deveria ter feito anos atrás. Congelei o acesso deles. Um clique e os nomes deles sumiram das permissões da conta. Outro clique e cada cartão vinculado a eles se tornou inválido. Desviei minhas economias para uma nova conta em um banco diferente. As trancas digitais caíram no lugar como portões se fechando atrás de mim. Em seguida, abri meu painel administrativo, aquele que gerenciava meu pequeno servidor de fotografia, domínio e hospedagem de e-mail, tudo em meu nome. Troquei todas as senhas, ativei a autenticação de 2 fatores e revoguei todos os usuários vinculados à família. Quando terminei, recostei-me e expirei. O silêncio na casa parecia mais pesado, mais denso, mas eu sabia que não tinha acabado. Algo me incomodava. Entrei em um fórum de negócios que eu usava ocasionalmente. Fórum Brasil Empreendedor. A página inicial exibia palavras familiares, apresentando a Campus Energia Solar. Uma visão familiar para energia renovável. E logo abaixo, direção criativa liderada por Daniel Campos. Meu estômago deu um nó. Era público,
e audacioso. Meu nome, minha reputação atrelada a uma mentira. Tirei prints. Registrei a data e hora, baixei os dados de origem da postagem. Depois, abri o serviço de assinatura digital em nuvem que meu pai usou uma vez quando me ajudou a assinar um contrato de aluguel. Nos arquivos, havia um rascunho de autorização com minha assinatura digital, datado de 1 ano atrás. Eu nunca tinha assinado aquilo. Desde a fonte das minhas iniciais estava errada e o ID do certificado não batia com meu dispositivo. Era falsificação. Criei uma nova pasta no meu Drive, rotulando-a como Evidência CS. Dentro, guardei prints, notas de áudio e logs. Parecia metódico, como desenhar um mapa para a guerra, mas o maior choque veio às 2h46 da manhã, quando notei algo pequeno. Um token de segurança antigo, registrado em meu nome, mostrando a atividade recente do endereço IP da casa dos meus pais. Tinha sido usado apenas alguns dias atrás. Encarei a tela, percebendo o que aquilo significava. Alguém dentro daquela casa. Provavelmente meu irmão, Marcelo, tinha usado minhas credenciais antigas. Marcelo, sussurrei, sentindo o gosto da traição no ar. Ele sempre quis a boa aprovação deles. Agora eu sabia o preço. Às 3h10, a chuva parou. Eu precisava de ar. Saí de casa silenciosamente, levando meu drive de backup, e dirigi até uma padaria 24 horas no centro. O atendente nem olhou para cima quando pedi um café preto. Sentei no canto, iluminado pelo brilho azulado do notebook. Enquanto revisava minhas evidências, um e-mail apareceu de um endereço que eu não reconhecia. Assunto. Para seus ouvidos, Apnasas. Hesitei, depois abri. Um clipe de áudio curto tocou. 2 vozes, fracas e arrastadas pelo álcool. O tom do meu pai era inconfundível. A risada da minha tia, Carla, se entrelaçava. Se ele não pagar, disse meu pai, talvez a gente derrube alguma coisa. Faça ele pensar 2 vezes. Minha tia riu. Só tenha cuidado, Geraldo. A Marta disse para não forçar demais. Congelei. O tilintar do gelo nos copos ecoou como um tiro na minha cabeça. Prova. Dei play de novo, cada palavra mais pesada que a anterior. Salvei o arquivo, adicionei uma nota com o carimbo de data e hora e encaminhei para Érica Torres, uma velha amiga, agora advogada. A resposta dela veio em minutos. Mantenha a calma, não confronte eles, deixe que eles se exponham. A padaria ficou mais quieta. A equipe de limpeza passava o pano perto da porta. Encarei as luzes da cidade lá fora, as ruas molhadas e reflexivas, como espelhos mostrando versões de mim mesmo que eu não reconhecia. Às 4h12, abri uma mensagem em branco no grupo da família. Digitei uma frase. Apenas um pequeno erro. Depois, apaguei antes de enviar. Eu não estava pronto ainda. Em vez disso, sussurrei em voz alta, saboreando as palavras. Não discuta. Apenas feche a torneira. A frase virou um mantra. Às 4h30 da manhã, saí da padaria. A cidade ainda dormia, a neblina baixa sobre a rua. Caminhei até meu carro, cada passo ecoando um plano já se formando na minha cabeça. Um plano não construído, na raiva, mas na precisão. A noite tinha me despido das ilusões familiares, mas em seu lugar me deu algo mais afiado, clareza. E enquanto dirigia para casa, sob a luz fraca dos postes, eu sabia exatamente de como começar a desfazê-los, peça por peça. No final da manhã, o espaço de coworking no bairro do Batel estava meio vazio. O zumbido das impressoras e uma música indie fraca preenchiam o ar. Sentei perto da janela, a luz do sol entrando pelas persianas sobre minha mesa, destacando as pastas espalhadas e manchas de café na madeira. Eu estava encarando o mesmo rascunho de e-mail há 10 minutos. Cada palavra tinha que valer.
Meu cursor piscava contra a tela branca. Comecei a digitar. Prezado Sr. Francisco Mendes, espero que esta mensagem o encontre bem. Escrevo para esclarecer que não tenho conexão com nenhum empreendimento conhecido como Campus Energia Solar. Qualquer uso do meu nome, imagem ou credenciais foi feito sem o meu consentimento. Anexei prints do Fórum Brasil Empreendedor, os registros da assinatura falsa e os metadados com data e hora. 6 prints, 2 logs, uma vida inteira de decepção. Quando cliquei em enviar, meu peito apertou. Não de medo, mas de finalidade. Meu silêncio tinha falado por dias. Agora, as palavras terminariam o que ele começou. Menos de uma hora depois, Francisco Mendes respondeu. O e-mail dele era educado, mas havia uma tensão do tipo que pertence a alguém percebendo que pode ter caído num golpe. Daniel, escreveu ele, seu pai forneceu um acordo de confidencialidade com sua assinatura e um resumo da sua proposta de direção criativa. Você poderia confirmar se isso é legítimo? Abri o anexo. Meu nome estava lá, bem no rodapé, ao lado de uma digitalização pixelada da minha assinatura. Mas um detalhe os traiu. A inicial do meio estava errada. A minha era E. Eles usaram A. Eu nunca tinha escrito daquele jeito, nenhuma vez. O ângulo da linha, a pressão na curva, era uma imitação feita por alguém que achava que um nome era apenas uma palavra, não uma impressão digital. Encarei aquilo por um longo tempo. Meus pais tinham falsificado muitas coisas: confiança, afeto, união. Mas agora, eles tinham cruzado a linha da lei. Respondi anexando meu verdadeiro certificado digital da plataforma de assinaturas. Aqui está a prova de que nunca assinei isso. Por favor, forneça os metadados do documento. Acredito que o senhor descobrirá que a fonte do upload não corresponde ao ID do meu dispositivo. 15 minutos depois, Francisco respondeu novamente. Curto e direto. Entendido. Vou revisar isso e suspender nossas conversas com seu pai imediatamente. O alívio piscou, mas apenas brevemente. Porque alívio significava pouco quando a traição vinha do próprio sangue. Fechei o notebook, soltei o ar e disquei o número da Érica. Ela atendeu no primeiro toque. Me diz que você achou alguma coisa, disse ela. O suficiente, respondi. Um NDA com assinatura falsificada. Múltiplos posts usando meu nome e inconsistências financeiras em contas compartilhadas. O tom da Érica endureceu. Isso é o suficiente para emitir uma notificação extrajudicial. Vamos atacar a falsa representação primeiro, depois a fraude. Vou redigir hoje. Enquanto isso, continuou ela, guarde tudo. Nada de deletar. Nada de confrontar. Cansei de discutir, disse eu calmamente. Só vou processar. Ótimo, respondeu ela. Silêncio, na hora certa. Provas, no lugar certo. Trabalhamos em conjunto. Por horas. Érica, compilando a carta, eu construindo a linha do tempo. Cada transação não autorizada, cada documento falsificado, cada insulto gravado, disfarçado de preocupação familiar. Parecia cirúrgico. Precisão fria substituindo cada grama de mágoa. Às 14h15, um e-mail chegou de um remetente inesperado. Carla, minha tia. O assunto dizia: você não ouviu isso de mim. Dentro havia um breve memorando de voz. Cliquei no play. Era a voz da minha mãe, baixa e casual. Ele ficou quieto ontem à noite, provavelmente com medo. De manhã, ele vai obedecer. Carla tinha escrito logo abaixo. Daniel, me desculpe.
Eu não sabia que iria tão longe. Inclinei-me para trás, a cadeira rangendo. A ilusão da solidariedade familiar estava rachando. Eles não eram mais uma voz única. Estavam se dividindo. Mais tarde, naquela tarde, Francisco Mendes me ligou diretamente. A voz dele carregava curiosidade e desconforto. Daniel, seu pai disse que você já tinha garantido um cliente piloto em São Paulo para o projeto. Ele mencionou uma empresa chamada Helios Tech. Isso é verdade? Quase ri. A Helios Tech é minha cliente na minha empresa de design. Não na dele. Eles não têm nada a ver com a Campos Energia Solar. Francisco hesitou. Depois suspirou. Isso confirma tudo. Estou congelando todas as negociações com ele. Se você precisar de qualquer correspondência como prova, eu vou cooperar. Obrigado, eu disse. O senhor está ajudando mais do que imagina. No final da tarde, minha mesa era um campo de batalha de notas e pastas. Às 17h30, a carta de notificação extrajudicial estava pronta. O assunto brilhava na tela. Uso não autorizado de nome e falsa representação. Daniel Campos. Li cada linha 2 vezes antes de assinar digitalmente. O cursor pairou sobre o botão de enviar por um momento. Pensei na piscina, nas risadas, no barulho da água, que começou tudo aquilo. Então cliquei. Fechei o notebook, inclinei-me para trás e sussurrei para ninguém. O primeiro movimento foi feito. Na manhã seguinte, a chuva tinha passado, mas a cidade ainda cheirava a asfalto molhado e café. Cheguei cedo ao coworking, abri meus arquivos e fingi trabalhar. A notificação tinha saído às 7h da manhã em ponto. Enviada por e-mail para meus pais, o advogado deles e os moderadores do fórum. Às 9h15, meu celular não parava de vibrar. Ignorei por 20 minutos, mas as notificações continuavam empilhando. Grupo da família Campos. As palavras brilhavam em vermelho na tela como um alarme. A mensagem da mãe veio primeiro. Você deixou seu pai furioso. Cancele essa carta agora mesmo. Isso é um assunto de família. Pai veio 1 minuto depois. Não transforme isso numa guerra. Você acha que 600 mil reais importam mais que nosso nome? Pare de nos humilhar. Então Marcelo entrou na conversa, previsivelmente descuidado. Mano, você tá exagerando. Foi só um notebook. Rolei pelas palavras deles em silêncio, cada uma mais fria que a outra. Não respondi. Tirei prints. De cada mensagem, cada horário. A evidência agora vinha em emojis e chantagem emocional. Às 9h42, minha tia Carla mandou uma mensagem privada. Eles estão dizendo para todo mundo que você teve um colapso, que você está instável. Estão tentando se antecipar ao seu processo. Então, essa era a nova jogada. Reescrever a narrativa antes que os fatos pudessem alcançá-la. A mesma família que alegava amor agora estava construindo um diagnóstico para me desacreditar. Eu quase podia admirar a eficiência. Coloquei meu telefone virado para baixo, forçando-me a respirar. Do outro lado da mesa, um cara de capuz ria diante do notebook, alheio a tudo. A vida continuava ao meu redor enquanto a minha se condensava num tribunal dentro da minha cabeça. O telefone vibrou de novo. Dessa vez, o nome da Carla apareceu com uma imagem anexada. Era um print do Fórum Brasil Empreendedor, a postagem mais recente do meu pai. As acusações do meu filho são infundadas. Ele está mentalmente instável e tentando arruinar a própria família. Por favor, ignorem as mentiras dele. Os comentários abaixo eram um borrão de opiniões de estranhos. Metade pena, metade nojo. Minha reputação estava sangrando online, antes mesmo de um único julgamento começar. Cerrei os punhos sob a mesa. Érica ligou bem na hora. Não responda, disse ela imediatamente, como se lesse meus pensamentos. Esse post é difamação. Fortalece seu caso.
Vou solicitar uma ordem de preservação de IP para o administrador do fórum. Deixe ele falar. Esfreguei as têmporas. Ele não está só falando, ele está reescrevendo quem eu sou. Então vamos escrever de volta, disse ela. Pelo tribunal, não pelos comentários. Abri meu aplicativo de diário e comecei a digitar, não para eles, mas para mim mesmo. Eles lutam com palavras. Eu responderei com silêncio, que carrega uma assinatura digital. A frase me firmou. As mensagens continuaram chegando pela próxima hora. Parentes me dando lição de moral sobre perdão. Primos oferecendo conselhos indesejados. Marcelo mandando pontos de interrogação, como uma criança cutucando uma ferida. Não respondi a nenhum. Cada linha que enviavam virava outra página no arquivo que chamei de Declarações da Família. Evidência A. Ao meio-dia, eu já tinha aguentado suficiente. Levantei, me alonguei, guardei meu notebook na bolsa de couro gasta que comprei anos atrás, quando trabalhar ainda parecia liberdade. Saí do prédio para a luz cinzenta do dia em Curitiba. A cidade se movia como se nada tivesse mudado. Atendentes gritando pedidos, motos estalando sobre o pavimento molhado. Mas algo em mim tinha mudado. A fúria que antes queimava atrás das minhas costelas tinha esfriado em algo mais afiado, mais deliberado. Parei numa faixa de pedestres. O som da água da chuva correndo pelas sarjetas. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem do pai. Se você continuar com isso, vai se arrepender. Olhei uma vez, depois deletei a conversa inteira. Ir embora parecia mais leve do que responder jamais seria. Pela primeira vez, percebi que a raiva não era o oposto do controle. A apatia era. Eu não precisava mais que eles acreditassem em mim. Só precisava que a verdade os alcançasse. Quando cheguei ao meu carro, o grupo da família tinha ficado em silêncio. Talvez tivessem finalmente entendido que silêncio não era rendição. Era estratégia. Dei partida no motor, os limpadores varrendo os últimos restos de chuva. Meu reflexo no espelho parecia firme, quase calmo. Sussurrei baixinho. Cansei de me defender. O caminho de volta parecia diferente. A cidade não parecia mais um labirinto de memórias, mas um mapa de saídas. Cada poste de luz passava borrado enquanto eu pensava no próximo passo. A exposição pública, a linha legal que meu pai já tinha cruzado. Atrás de mim, as mensagens, o barulho, a manipulação, tudo desaparecia na distância. À frente, só restava a clareza. No final da tarde, a chuva tinha virado uma névoa sobre o centro da cidade. Sentei de frente para Érica, em seu escritório com paredes de vidro, observando gotas de água escorrerem pela janela e borrarem o reflexo do meu próprio rosto. Ela empurrou uma pilha de documentos impressos na minha direção. Contratos, e-mails, prints, falsa representação e fraude de identidade. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, disse ela. O tom era calmo, mas decidido. A sala cheirava levemente a tinta e café, um contraste tranquilo ao caos que ela estava organizando. Precisamos provar que eles ganharam ou tentaram ganhar algo usando seu nome, continuou ela. Assenti, deslizando meu pendrive pela mesa. Aqui, e-mails do Francisco Mendes, o NDA falsificado, o clipe de áudio e meus registros bancários. Érica conectou o dispositivo, rolando pelas pastas com distanciamento profissional. Ela não piscou quando viu os posts do fórum ou os contratos falsos. Apenas murmurou. 42 páginas, mais evidências de tentativa de saque. É o suficiente para avançar. O nome do arquivo brilhava no monitor dela. Campos versus Campos. Encarei aquilo por um momento, a mais do que pretendia. Ver meu sobrenome 2 vezes parecia olhar para uma fratura no espelho.
Quando terminamos de revisar a papelada, Érica recostou-se, cruzando os braços. Vamos enviar uma notificação para o provedor do fórum e para o advogado dos seus pais. Depois, prepararemos uma ação civil. Isso não é mais apenas um assunto pessoal, Daniel. É fraude legal. Eu sei, disse eu baixinho, mas ainda queria que não fosse. Ela me deu um olhar solidário, depois suavizou a voz. Eles escolheram as regras desse jogo. Você só está jogando por elas. Saí do escritório dela, perto do anoitecer, pisando no ar úmido. As luzes da cidade refletiam no asfalto molhado, amarelas e trêmulas. Meu celular vibrou assim que cheguei ao meio-fio. Era um alerta automático do meu banco. Solicitação de transferência de fundos da conta conjunta enviada por Geraldo Campos. Por um segundo, não consegui me mexer. A conta conjunta tinha sido encerrada dias atrás. Entrei imediatamente. Lá estava. Uma transferência pendente. Eles ainda estavam tentando. De volta faço um café, mergulhei nos detalhes. Meu pai, de alguma forma, tinha retido um token de acesso. Uma daquelas chaves físicas ligadas à autenticação multifator. Não deveria ter funcionado, a menos que o banco não tivesse atualizado totalmente o encerramento. Ele estava explorando a falha. Liguei para a Érica. Ele ainda tem um token ativo, eu disse, com a voz baixa, mas tremendo. Ele está tentando transferir dinheiro de novo. O tom dela ficou gelado. Encaminhe tudo para mim agora. Vou contatar o departamento de compliance diretamente. Em minutos, Érica enviou uma notificação legal formal para a divisão de fraudes do banco. 1 hora depois, a transação foi barrada no meio do processo. Pela primeira vez, havia prova da interferência ilegal do meu pai. A tentativa por si só fortaleceria o caso, mas a guerra já tinha ido o além dos documentos. Naquela noite, enquanto eu estava na minha mesa organizando arquivos, uma notificação apareceu na minha tela. Minha mãe tinha postado no Facebook. Orem pela nossa família. Algumas feridas vêm do seu próprio filho. O post era público. Em 1 hora, parentes e amigos da família inundaram os comentários, alguns oferecendo simpatia, outros me condenando. Palavras como ingrato, sem coração, quebrado, preenchiam meu feed. Não respondi. Nem mesmo rolei a tela. Tirei um print, salvei na minha pasta de evidências e sussurrei as palavras anteriores da Érica na minha cabeça. Quanto mais alto eles gritam, mais claro eles se gravam. Às 23h48, liguei para a Érica uma última vez antes de dormir. A cidade lá fora estava silenciosa, exceto pelo zumbido fraco dos carros passando. Você se cansa de lutar? Perguntei. O tempo todo, disse ela suavemente. Mas o silêncio é a única coisa que eles não podem controlar. Agarre-se a isso. Depois que desligamos, tranquei todos os meus arquivos em um drive criptografado. A senha que escolhi foi uma única palavra que meu pai usou uma vez para justificar tudo. Acidente. Fechei a tampa, apaguei a luz e sentei no escuro. A guerra estava prestes a se tornar pública, e cada arquivo que eu tinha salvado, agora, era munição. 3 dias depois, a tempestade finalmente estourou. Não no céu, mas no tribunal. Segunda-feira de manhã, o Fórum Cível fervilhava com conversas baixas e o eco fraco de passos no piso de mármore. Érica caminhava ao meu lado, impecável em seu terno azul marinho, segurando a pasta como uma arma. Meu arquivo pesava nas mãos. 42 páginas de provas, traição e contenção. Às 10h da manhã, a papelada foi protocolada. Campos versus Campos não era mais uma teoria. Era um número de processo carimbado em tinta preta. Lá fora, um repórter local de uma coluna de pequenas empresas já tinha pegado a história.
Disputa familiar sobre marca registrada levanta questões sobre fraude. A manchete se espalhou rápido. Ao meio-dia, o Fórum Brasil Empreendedor foi inundado com novos tópicos dissecando o processo. Alguns usuários defendiam meu pai. Outros ficavam do meu lado. A divisão parecia cirúrgica, cortando o nome que um dia eu pensei que significasse lar. Por volta das 13 horas, a assistente da Érica entrou correndo. Vocês precisam ver isso, disse ela, entregando um tablet para a Érica. Um vídeo curto tocava. Imagens de segurança de uma propriedade vizinha, anguladas em direção à piscina atrás da casa dos meus pais. O clipe era claro. Meu pai parado na beira, meu notebook nas mãos. Ele olhou em volta uma vez, depois o deixou escorregar deliberadamente na água. Sem tropeço, sem surpresa, apenas intenção. Minha garganta apertou enquanto eu assistia novamente. O som do tibum parecia mais alto agora, ecoando pelo ar estéril do escritório de advocacia. Virei para a Érica. Consiga uma cópia para mim. Ela assentiu. Isso muda tudo. No final da tarde, a declaração assinada de Francisco Mendes chegou. Ele confirmou sob juramento que meu pai usou meu nome e credenciais para solicitar investimento. A carta descrevia reuniões, e-mails e um portfólio falso. Ele tinha visto provas de que o esquema dependia da minha reputação. Estava tudo lá, em linguagem jurídica e tinta preta. Então, o próximo golpe aterrissou. Não do tribunal, mas do meu irmão. Marcelo me mandou mensagens, frenético. Fiz merda. O pai me fez assinar uma conta falsa. Tão ligando do banco. Eu não sabia que era tão sério. Ele enviou um print de uma mensagem antiga do meu pai. Derruba na piscina. Ele vai pensar 2 vezes antes de desafiar a gente. Encarei aquelas palavras. As mesmas palavras que começaram toda essa bagunça. Não respondi. Apenas salvei o print e encaminhei para a Érica. Naquela noite, meu telefone tocou de novo. Minha mãe. O nome dela pulsou na tela por um longo tempo antes de eu finalmente atender. Daniel, disse ela, a voz falhando. Você está destruindo essa família. Não, eu disse calmamente. Só estou terminando a destruição que vocês começaram. Ela soluçou, mas mesmo através da estática, ouvi aquele tom familiar por baixo das lágrimas, aquele que sempre exigia culpa. Desliguei. Horas depois, sentei perto da janela do meu apartamento, vendo os faróis mancharem o vidro. A cidade parecia mais pesada, mais lenta, como se prendesse a respiração. Olhei para os documentos espalhados na minha mesa, cada um passo para longe deles, um passo em direção à clareza. Erros, sussurrei para mim mesmo. Todo acidente começa com uma escolha. Érica mandou mensagem pouco antes da meia-noite. Tudo está em movimento. As contas deles estão congeladas. As mentiras estão desmoronando. Só deixa acontecer agora. Digitei uma resposta curta, mas não enviei. Em vez disso, abri meu e-mail e escrevi uma última mensagem endereçada aos meus pais. O assunto estava vazio. O corpo continha apenas 4 palavras. Apenas um pequeno erro. Cliquei em enviar. Lá fora, a cidade estava quieta, a chuva tinha ido embora, o ar frio e limpo. Em algum lugar em Curitiba, meus pais estavam lendo aquelas palavras, percebendo pela primeira vez que o silêncio que eles desprezaram tinha se tornado o som mais alto na sala. Pela manhã, a verdade seria pública, inegável e irreversível. E pela primeira vez na minha vida, eu não senti que tinha perdido uma família. Senti que tinha finalmente deixado uma para trás. Às 8h30 daquela manhã, o céu estava nítido e brilhante. O tipo de luz clara que expõe tudo. Do meu apartamento, eu via a luz do sol refletindo calma e constante. Um reflexo de como eu me sentia pela primeira vez em meses. A tela do meu notebook brilhava na minha frente,
linhas de notificações empilhando uma após a outra, como dominós caindo em câmera lenta. A primeira veio do banco. Conta conjunta familiar congelada sob investigação de fraude de identidade. Depois outra. Transações pendentes bloqueadas. E então, uma do registro de domínios. Acesso aos servidores da empresa temporariamente suspenso, pendente verificação de propriedade. Recostei-me na cadeira. Lá fora, um casal passeava com o cachorro. Um corredor passava com fones de ouvido. O trânsito estava apenas começando a aumentar, mas na outra ponta daquelas notificações, naquela casa grande, o caos tinha acabado de acordar. Meu telefone começou a tocar. Pai. De novo, de novo, de novo. Deixei vibrar até parar. Segundos depois, uma mensagem apareceu. O que você fez? Você está arruinando tudo. Não respondi. Outro correio de voz chegou, dessa vez da minha mãe. A voz dela estava mais fina do que eu já tinha ouvido. Por favor, Daniel, pense na família, disse ela. Seu pai está sob tanto estresse. Não queríamos que isso fosse tão longe. O tremor no tom dela era real, mas o orgulho não tinha sumido. Ainda estava lá, escondido sob a súplica. Às 8h37, Érica ligou. A voz dela era brusca, mas triunfante. Francisco Mendes retirou todo o investimento. 2 outros investidores seguiram o exemplo. As ações da empresa deles despencaram esta manhã, e o tribunal aceitou a filmagem da piscina como evidência primária. O acidente está oficialmente classificado como dano intencional. Por um momento, não falei. Olhei para a luz movendo-se pela minha mesa, o brilho suave aquecendo minha mão. Então, acabou? Perguntei. Para eles, está começando, disse ela. Para você, é o encerramento. Quando desliguei, outro e-mail chegou. Esse do Marcelo. A mensagem dele era curta. Você ganhou, tá feliz agora? Eles estão perdendo tudo. Encarei as palavras antes de responder. Eu não ganhei. Eles só pararam de fingir que não tinham perdido. Ele não respondeu. Talvez pela primeira vez, ele viu o que eu tinha visto o tempo todo. O custo da lealdade, construída sobre mentiras. Um último texto chegou do meu pai. Você acha que é melhor que a gente? Lembra quem te criou? Li uma vez, depois 2, antes de deletar. Meu reflexo na tela parecia calmo, distante. Sussurrei para mim mesmo a mesma frase que tinha começado tudo. Apenas um pequeno erro. Lá fora, o vento trazia um frio do rio. Coloquei meu casaco e saí, caminhando onde gaivotas pousavam nas grades. A cidade cheirava a pinho molhado e café. Minhas mãos pareciam leves, vazias. Eu não estava celebrando. Não estava com raiva. Eu estava simplesmente livre. Do outro lado da cidade, eu podia imaginar a cena. O som de uma campainha, os oficiais na varanda, o papel nas mãos deles, carimbado com palavras que meus pais nunca acreditaram que poderiam se aplicar a eles. Aviso de investigação. Às 8h45, meu telefone vibrou de novo, mas dessa vez não era uma chamada ou mensagem. Era um alerta de notícias urgentes. Autoridades investigam fraude de investimento envolvendo campos energia solar. A manchete rolava pela tela. Estéril e factual. Abri meu álbum de fotos. Fotos de aniversários, feriados, jantares de família. Tudo alinhado como evidência de algo que um dia apareceu inteiro. Selecionei todas e apertei deletar. A tela piscou branca, depois vazia. O reflexo me encarando da tela em branco não era o filho que eles criaram. Era o homem que eles construíram através de cada ato de controle, cada momento de silêncio. Pela primeira vez, não me senti uma vítima. Senti-me equilibrado, como se a verdade tivesse finalmente terminado com o que eu comecei. Quando os carros de polícia chegaram à rua deles, eu já tinha passado para a próxima coisa.
Abri um novo documento, digitei o título do meu próximo projeto e o salvei com meu próprio nome. Apenas o meu. 6 semanas depois, Belo Horizonte me recebeu com luz. Nítida, seca e infinita. Meu novo escritório ficava no 10º andar de um prédio com vista para a Serra do Curral. Tudo vidro, aço e silêncio. Eu trabalhava para uma firma de design de energia limpa, agora. Desenhando painéis solares em vez de declarações judiciais. Meus dias começavam com luz do sol, em vez de estresse. Numa tarde, enquanto eu finalizava projetos de design, o e-mail da Érica apareceu na minha caixa de entrada. O assunto dizia: julgamento proferido. Minhas mãos pararam sobre o teclado antes de eu clicar. A mensagem era curta. Você ganhou. O tribunal aprovou o acordo. Eles concordaram em retirar todas as alegações falsas, remover cada post difamatório e cessar qualquer uso do seu nome. Eles pagarão danos e honorários legais integralmente. Li 2 vezes, depois fechei o notebook. Sem sorriso, sem onda de vitória, apenas quietude. Enviei 2 e-mails. Um para essa Érica. Obrigado, eu não poderia ter feito isso sem sua clareza. E outro para Francisco Mendes. Agradeço sua integridade. Desejo sucesso em empreendimentos futuros. Foi isso. Sem declarações, sem comentário público, apenas um fim. Mais tarde naquela semana, ouvi através de um contato mútuo que meus pais tinham vendido a casa para cobrir dívidas e se mudado para um aluguel pequeno numa cidade vizinha. Não verifiquei o endereço. Não precisava. Érica me encaminhou uma carta que minha mãe tinha enviado pelo escritório dela. Se o silêncio te faz feliz, ficaremos quietos para sempre. A caligrafia era familiar, firme, quase elegante. Não abri o envelope. Apenas coloquei numa gaveta e deixei lá. Algumas noites depois, fui a uma pequena exposição de fotografia no centro de BH. Em uma parede, emoldurada em preto e branco gritante, estava pendurada uma fotografia de uma casa abandonada. Cheguei mais perto. Levei um segundo para reconhecer. Os azulejos rachados, a era crescendo, demais. A piscina atrás da cerca, agora verde, com algas. A antiga casa dos meus pais. Fiquei lá, imóvel. A piscina, que um dia brilhou sob luzes de festa, agora estava coberta de musgo, sem vida. Parecia menor do que eu lembrava, como se até a água tivesse desistido de tentar refletir qualquer coisa. Fiquei por um tempo, depois caminhei de volta para o ar da noite mineira. Quando cheguei em casa, liguei meu notebook. A foto de fundo, um nascer do sol sobre o sertão, banhava a tela com uma luz laranja suave. Abri o diário digital, que mantive durante a aprovação, e rolei até o final. Então digitei uma entrada final. Nunca deixe a lealdade te cegar para a manipulação. Proteja-se primeiro, sempre. Cliquei em salvar. Na manhã seguinte, percebi algo simples, mas profundo. A maior coisa que eu tinha ganhado não foi justiça ou vingança. Foi paz. O tipo que não precisa de testemunhas ou aplausos. Família verdadeira, pensei, não é aquela que compartilha seu nome, mas a que respeita seus limites. Naquela noite, saí do trabalho enquanto o sol mergulhava atrás das montanhas, pintando tudo de dourado. Parei num pequeno café, perto da esquina, pedi um café preto e sentei perto da janela. Um colega do escritório passou, sorriu e perguntou: Você nunca se sente triste com a forma como tudo terminou? Olhei para as luzes que desaparecia. O silêncio não é fuga, eu disse. É a resposta final. O sol desceu mais, o reflexo na janela ficando âmbar. Fechei meus olhos, respirei fundo e deixei tudo se assentar. Em algum lugar no Paraná, a casa estava vazia, sua piscina parada, sua história terminada. E em algum lugar dentro de mim, o barulho que me assombrou por anos estava finalmente silenciado.